Tá, eu vou chegar então nessa parte, mas antes, proibir o alimento, digamos assim, esse aqui, não, a criança não querendo comer, né? Digamos assim, eu não quero esse alimento. O pai incentivar, não, você vai ter que comer, isso tá certo? Não, eu acho que tudo tem um jeitinho. Quando a gente trabalha com criança, tem que ter mais jeito ainda, porque a gente não pode proibir as coisas, né? Então, por exemplo, vai uma criança obesa no meu consultório, acima do peso. Eu não falo para você não coma, por exemplo, essa bolacha recheada, tá? Eu falo não coma um pacote. Por quê? Só 3 bolachinhas dessa recheada, tá? Isso aqui é uma réplica, elas equivalem a esse sanduíche e a essas 4 bolachinhas. Tá, calma aí, ó, gente. Tô aqui com 3 bolachinhas recheadas. Elas equivalem... Equivale a 2 fatias de pão com alface e tomate. A isso aqui, né? Isso aqui, olha bem. Olha só, isso aqui equivale a isso aqui e mais esse daqui. Calma aí, vamos lá, bota aqui em cima pra eu mostrar. Mais esse daqui. Mais isso aqui. Olha tá? aqui. Isso aqui equivale a isso aqui. Hã? Viu a diferença? Com certeza um sanduíche vai alimentar muito mais, né? Com certeza, é isso que eu falo. Não precisa deixar de comer, por exemplo, uma bolacha que você goste de comer bastante, que tem bastante gordura. Não são só as recheadas, outras várias têm bastante calorias. Mas não comer o pacote inteiro. Então, se você comer, bota num pirizinho essas 3 bolachinhas, acompanha com iogurte, um copinho de leite, mais uma fruta. Não é deixar de comer. Então, eu já tive pacientes que a mãe me ligou, meu Deus, Alessandra, meu filho está ficando tão cansado, tão deprimido, o que eu faço? Vamos pro shopping vocês dois tomar um sorvete. Não é proibir, é saber moderar as quantidades. Então, com criança, o meu primeiro passo é sempre reduzir as quantidades desses alimentos gordurosos. Bom, você falou ali, eu achei interessante, nos 6 meses de idade, o que seria certo já desde bebezinho colocar na alimentação e evitar? Ó, dos 6 meses que a gente faz o início da alimentação complementar com as frutas, até o final do 7º mês, a criança já está consumindo de manhã uma porção do leite, então pode ser ou aleitamento materno ou uma fórmula infantil. No meio da manhã, uma fruta, né? Que, por exemplo, uma frutinha, uma porção é uma frutinha desse tamanho, então se for uma maçã ou se for uma pera, por exemplo, tá? Uma fruta pequena. Na hora do almoço, ela vai comer, em média, umas 200 gramas de uma papa salgada, que vai uma porçãozinha de carne, umas 40 gramas de carne, vai nessa papa uns 3 tipos de legumes de cores variadas, então, abóbora, o chuchu e uma rúcula, que eu já boto desde pequenininho, tá? E mais uma porção de carboidrato, que vai ser 2 colheres de arroz, uma batata. Essa papa vai ter em torno de 200 gramas. E sempre complementar com uma fruta. Por exemplo, a minha filha, desde pequena, eu nunca deixei ela repetir. Ela termina o prato dela, tá com mais fome e come mais uma fruta. Hoje ela pede fruta, ela sabe? nunca repetiu o prato. Não repete Você pede o prato. daí pra ela comer uma fruta. Eu dou aquela porção e ela complementa com uma fruta. E isso eu oriento meus pacientes também. E existe uma quantidade certa de frutas e verduras para comer, dependendo da idade da criança? Sim. No primeiro ano de vida, até os 5 aninhos, pelo menos umas 3 porções de frutas por dia é interessante. Que essas frutas, elas podem fazer parte do lanche ou até complementar uma refeição como sobremesa. Então, 3 frutinhas pequenas por dia. Então, seria, né, mais ou menos isso aqui, essa porçãozinha, tá? É o ideal. Daí, à medida que a necessidade de calorias vai aumentando, a gente vai aumentando a quantidade de frutas também. Essas porções vão se tornando um pouquinho maiores, de repente. Tá, vamos lá. A porção seria o quê? Pelo menos, se fosse assim, ó, 3 porções de frutas. Aqui uma saladinha de fruta, né? Umas salada, 2 colheres de sopa, uma maçãzinha e uma pera. E uma pera, tá? Seria isso, então, para que faixa? A partir de antes de 1 ano de idade. Uma criança com 8 meses já come isso. Nossa! Às vezes uma criança com 8 meses come mais fruta do que um adulto deveria consumir. Nossa, viu só? É interessante, eu tô aqui tendo que fazer malabarismo com essas frutas aqui que são de mentira. Tá, você trouxe iogurte também. O iogurte é importante colocar na alimentação? Sim, tanto na criança, ela tá, principalmente a partir dos 9 anos até os 18, que ainda está em fase de crescimento, é a fase onde os nossos ossos ficam mais rígidos. Então, a fase onde o organismo precisa de mais cálcio. Então, pelo menos 3 porções de leite e iogurte devem ser incluídas diariamente na alimentação. Então, um copo de leite de manhã, de repente um iogurte em um dos 2 lanches, mais um copo de leite antes de dormir. Que mais? Vamos lá, eu acho bem legal a gente colocar isso. Deixa eu até mostrar a pirâmide dos alimentos para estar ilustrando.
essa pirâmide, ela é um guia que nos mostra como deve ser uma alimentação saudável, né? Na base da pirâmide estão os carboidratos, que devem estar presentes em maior quantidade na nossa alimentação. Todas as refeições, né, principalmente as refeições principais, elas devem conter o carboidrato, aquele que dá bastante energia, né? Tirar o carboidrato interfere no humor, na disposição, na concentração. Esses negócios de dieta, a proteína, por exemplo, nada. Não ela fazer tem isso. efeito imediato para perda de peso, mas imediato para perda de peso, mas não efeito a longo prazo, né? Então, os lanches das crianças e as refeições principais, o lanche vai ter um pão, um cereal, uma granola, uma aveia, até uns sucrilhos pode estar incluindo. Eu não proíbo nenhum alimento, eu acho que tudo pode se comer, mas com moderação, né? Então, esse exemplo que eu dei... Até chocolate? Até chocolate pode comer, né? Mas um pedacinho pequeno, saborear, degustar, para não ter que comer um Tem gente que dá monte. Coca-Cola até na mamadeira. Ai, meu Deus, eu tenho vontade de chorar quando eu vejo isso, Suzana. Eu acho que refrigerante é um dos piores alimentos que tem. Não é nem considerado um alimento, né? Eu, por exemplo, eu adorava Coca Zero, né? A partir do momento que a minha filha começou a entender que existem garrafas coloridas, eu bani da minha casa. E hoje, se eu vou para um restaurante, alguma coisa, eu acompanho o que ela bebe. Se ela quer suco, eu bebo suco. Se não tem suco, a gente bebe água. Porque eu acho que os pais têm que dar o exemplo. Os pais são um né? exemplo, né? Deixa eu segurar aqui para não bater no seu microfone, para você continuar falando da nossa pirâmide. Bom, você falou aqui embaixo que são os carboidratos, que é o caso de pão, de massas, que mais? Arroz, batata, os cereais, os biscoitos, né? Essa refeição, se for o café da manhã, por exemplo, deve ser composto por uma fruta, ou pelo menos uma fruta no meio da manhã. E o almoço e o jantar tem que ter verdura, né? Seja verdura num pratinho separado, seja verdura incluída dentro de alguma preparação. Então, por exemplo, a criança não gosta de cenoura, mas cenoura ela não vai ser oferecida de uma forma. Se ela for cozida, ela tem um gosto. Se ela for ralada, ela tem outro gosto. Se ela for picadinha dentro de uma carne moída, ela tem outro gosto. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não gosto de determinado alimento, e os pais param de oferecer. Mas não é porque experimentou uma vez que não vai gostar. Então, uma fruta, se está no verão, a fruta tem um gosto, se está no inverno, ela tem outro gosto, tem que ver a safra, a forma de preparação. Então, é sempre oferecer de maneiras diferentes, até realmente a criança dizer, não gosto disso. Porque a gente também não gosta de tudo. Claro. É claro que a criança pode ter algum alimento que ela rejeita. E dá para substituir, né? Bom, só pra gente terminar a pirâmide, tem os vegetais e as frutas, logo depois. Depois tem a linha dos das proteínas, que são os alimentos construtores. Então, leite e derivados, as carnes e as leguminosas, que é feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Esses alimentos são importantíssimos no crescimento e desenvolvimento da criança, né? Daí as carnes, preferir as carnes mais magras, mais grelhadas. E em lanches, oferecer o queijo, o leite ou iogurte, de preferência semi-desnatados ou desnatados. A partir de 2 anos, eu já não recomendo mais leite integral, tá? Porque a gordura do leite é a gordura saturada, que aumenta colesterol, triglicerídeos. E que vai engordar. E que vai ganhar peso. Então, eu prefiro tirar essa gordura ruim e incluir uma gordura de um azeite de oliva, de uma castanha, das oleaginosas, né? Que são a castanha, nozes, amêndoas, linhaça, que tem a gordura boa. Gente, vamos contribuir, então, para que seu filho, se você tem um conhecido, assistiu essa entrevista, converse com eles, porque realmente o índice de obesidade infantil está aumentando, a gente mostrou para você na reportagem. Então, o cuidado é desde cedo. A nutricionista Alessandra Guerra salientou muito bem. A partir dos 6 meses de vida, ou seja, bebezinho, já tem que ter uma educação alimentar para depois, na fase adulta, não virar um obeso ou então um gordinho. Alessandra, para quem quiser ter mais informações sobre você, pode passar o telefone de contato para a gente? Posso. O telefone é 3322-0430. Eu também tenho um site, que é www.alessandraguerra.com.br. E nesse site tem diversas informações também, até de cursos que eu ministro. Um desses cursos é da introdução da alimentação do bebê, que eu mostro como fazer essa introdução dos alimentos e como preparar também. No consultório eu tenho uma cozinha que eu mostro como deve ser o preparo desses alimentos. Que legal, uma hora vamos lá fazer uma reportagem. Bacana. Obrigada, tá, Alessandra? Obrigada mais uma vez pela vinda aqui no nosso programa.